Leoas maravilhosas, muito bem-vindas a mais um episódio do Sabrina Cast Desperte a Sua Leoa, uma edição especialíssima. Eu estou com uma leoa incrível. Quando duas baianas se juntam, prepara, porque algo de inimaginável, eu diria impossível aos olhos comuns pode acontecer. Lari, seja muito, muito bem-vinda. Ai, obrigada, Sá, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço para a gente falar desse tema que eu sou apaixonada e que eu acho que é tão importante, né, para o crescimento, para o desenvolvimento do ser humano, mas a gente não vai falar tanto dos seres humanos aqui, né? Vamos falar deles, dos animais. Ai, tô super feliz, muito, muito animada para aquilo que nós vamos gerar de conteúdo e de transformação ao longo desse nosso encontro. E eu quero, Leuas, apresentar Larissa Rios, que rufem os tambores e já batam palmas, já curtam, compartilhem, porque Larissa, carinhosamente, eu já olho para ela e vejo Lari. Ela é mentora e terapeuta consciencial para o desenvolvimento humano. Prestem bem atenção através dos animais. Por mais equilíbrio, essa é a chamada dela, nas relações multiespécies. Gente, em 12 países. Lari, que honra estar sentada a essa mesa com você, aprender contigo. Eu estou aqui com meu bloco de notas aberto. Eu já quero que você se sinta em casa e que você nos traga como. Já já a gente vai chegar à comunicação com os animais, mas como começa essa jornada? Vamos voltar lá no túnel do tempo da Lari com esse mover. De onde ele veio? É da tua menina? Desde a adolescência? Onde tu estava? Fala para nós. Ai, é bem por aí mesmo, Sá. Talvez nem todas as pessoas conheçam esse termo, né, de multiespécies, mas quando a gente fala de família multiespécies, sistema multiespécies, relações multiespécies, significa seres humanos e seres animais, que é algo que a gente vê crescendo aí exponencialmente hoje nas vidas, na sociedade, né? Cada vez mais a gente tem animais de estimação dentro das nossas famílias, como membros das nossas famílias. Então, como eu comecei? Justamente nessa menina que sonhava em ser veterinária, né? Que Então, o meu legal. sonho de infância era ser veterinária, era trabalhar com os animais, mas acabou que eu fui seguindo outros caminhos na vida, me formei em turismo, né? Fiz outros cursos, fui morar fora, andei por aí pelo mundo. E quando eu retornei ao Brasil, dentro dos meus processos aí já de menina a mulher, né? Nessa transição de menina a mulher, é, eu quis montar algo para mim, eu quis trabalhar por conta própria, empreender, e falei, por que não? Já que eu estou voltando para casa e vou recomeçar, por que não retomar esse sonho da menina e trabalhar com os animais? E verifiquei algumas possibilidades, fui estudar comportamento animal, fui estudar saúde animal, né? Fiz vários cursos e me deu um estalo de juntar, né, a minha formação em turismo, a minha experiência com a organização de eventos, porque eu trabalhei na organização de eventos culturais, shows, com grandes artistas fora do Brasil e tal, e o meu amor pelos animais. Então, lá em 2007, eu fundei a primeira empresa brasileira de turismo pet friendly, né? Que era o turismo voltado para animais, para pessoas com seus animais. Na época nem existia o que a gente vê tanto hoje aí, restaurante que aceita, hotel que aceita, shopping que aceita. Então, eu criei essa empresa e eu fomentei esse mercado aqui no Brasil. Principalmente, né, o que eu mais oferecia naquela época eram roteiros de ecoturismo e aventura adaptados para pessoas com cães. Então, qual era a ideia? Levar as pessoas e seus cães para a natureza. Eu morava em São Paulo, foi lá que eu fundei, e tinha muito essa coisa dos animais dentro do apartamento, né? As pessoas acabavam por não ter muito vida social ou não viajar por conta dos seus animais. E aí a gente foi criando essa cultura, né, de trazer o animal de volta para a natureza, mas também as pessoas junto. Bom, isso levou uns 13 anos muito bem sucedidos.
E ao Incrível. longo desse Primeiro, caminho, é sensacional. A gente já precisa aplaudir. Sensacional. foi lindo, assim, foi lindo. E eu comecei a dar treinamentos, certificar hotéis, certificar restaurantes. Aí eu comecei a fazer um trabalho de formiguinha mesmo nesse mercado. Mas chegou um momento, Sá, que aconteceu algo assim, uma virada de chave na minha vida pessoal e profissional. No profissional, eu percebi que aquele trabalho ia muito além de um passeio de turismo, de uma trilha, de um boia cross com cachorro. Comecei a perceber os efeitos disso na vida dos animais, né? Aqueles animais que tinham muitas doenças, que tinham problemas de comportamento, porque não viviam como animais, viviam presos em apartamentos, viviam como os filhos, como os bibelôs daquelas pessoas, e eles voltaram para a sua essência. Consequentemente, as pessoas também passaram a se reconectar com a natureza, a sair mais de casa, a encontrarem outras pessoas como elas, né, que gostavam dos animais, que queriam estar com os animais. Eu falei, nossa, isso aqui tem um outro efeito, que não é só fazer turismo, fazer passeio. Mas eu não tinha ainda captado exatamente o que que era. Até que aconteceu algo na minha vida com a minha cachorra, né? Eu venho desse lugar de também tutora, de também ter uma família multiespécies. Eu tive uma cachorra que teve um diagnóstico de câncer e eu fui buscar terapias integrativas, energéticas para o tratamento dela. E eu fui descobrindo esse mundo das terapias para animais e o que isso trazia, né, de benefícios para nós, seres humanos, em termos não só de saúde e bem-estar, mas de autoconhecimento. Porque aí foi que juntou tudo, né? Eu comecei a ver o quanto aquilo que os animais apresentavam de desequilíbrios comportamentais, emocionais ou físicos também tinha a ver com os nossos desequilíbrios. Nossa. E aí foi louco, porque eu A ficha mergulhei caiu nesse nesse instante. estudo. Dessa Oi? informação, as fichas caíram nesse instante, com tua experiência. As fichas caíram nesse instante. Eu falei, uau, tem algo muito profundo aqui. E eu vivenciei esse processo com a minha cachorra, fui me transformando nesse processo. Ela veio a falecer. E quando eu vi, eu já estava. Se você me perguntar assim, mas como que você desenhou isso? Como é que você pensou em transformar isso num negócio, em dar aula? Eu não pensei. Quando eu vi, já estava acontecendo, né? É claro que eu vinha lá do turismo, eu já tinha um público, eu já conhecia um pouco do mercado e dessa relação, mas virou uma outra coisa. E aí foi engraçado porque eu fiquei um tempo tentando equilibrar os pratinhos, né? Fazer as duas coisas, porque afinal eu já tinha uma empresa consolidada, um nome no mercado e tal. Só que veio a pandemia. Ai, E bendita aí, pandemia. e aí a pandemia falou assim: amor, não tem turismo. Não existe mais esse turismo. Você vai ter que mergulhar nessa nova frente que te chegou aí, nessa nova missão que te chegou aí, né? Que eu não me sentia preparada, enfim. E eu passei a pandemia inteira mergulhando nisso, e aí eu virei mentora, comecei a formar outros terapeutas, comecei a atender em vários países, o meu trabalho ficou, né, 100% online, então isso expandiu. Hoje eu tenho clientes Japão, Austrália, Londres, Estados Unidos, em vários lugares. E aí, quando a pandemia acabou, né, que teoricamente eu poderia voltar ao turismo, você vai entender muito bem o que eu vou falar aqui. O coração contraiu assim, falou assim: não, não é mais por aí. Aqui você já serviu, aqui você já contribuiu. Tem algo para o outro lado aqui para você. E foi uma decisão muito difícil na minha É vida, muito. de eu encerrar esse ciclo e encarar, né, aquela nova Larissa que ali se transformava assim numa mulher, não era mais a criança querendo passear com os cachorros, a menina querendo passear com os cachorros, né? Porque era isso que eu fazia lá. Eu me divertia com eles, eu me sujava de lama, eu corria. Agora não, agora era uma mulher terapeuta ajudando outras mulheres a se enxergarem, a se curarem, a crescerem a partir daquilo que os animais traziam. Sensacional. Incrível. E é curioso, como você falou, e eu me lembrei, eu tive um cachorro
e ele se chamava Billy. E ele, de fato, e eu nunca tinha tido, eu tinha uma percepção, mas muito distante, mas nunca tinha tido uma visão, como eu tive te ouvindo, tão profunda do quanto o adoecimento que ele viveu teve total conexão com uma mudança que foi gerada, porque quando eu casei com o Cris, ele ficou com a minha mãe. E a minha mãe vinha num processo depressivo. E logo depois ele também adoeceu e ficou num estado muito debilitado e veio a falecer. E aí, dentro desse contexto da minha vivência e da tua vivência, para que as leoas e nosso público entendam, fala para nós, claro que de uma forma curta, porque o conteúdo é vastíssimo e que a gente consiga captar como entra a mentora Lari num contexto como esse. Vamos imaginar que eu tenha hoje um cachorro e eu precise olhar para as minhas dinâmicas entrelaçadas com esse cachorro. Como funciona o teu serviço? Conta para nós. E qual a Na conexão verdade, desse movimento? na verdade, a esmagadora maioria das pessoas não chegam com essa consciência. Elas chegam para mim, tipo, o problema é dele. O meu cachorro tem X problema. E aí eu trabalho com alguns recursos terapêuticos. A base do meu trabalho é um recurso que se chama comunicação intuitiva entre consciências. Então, o que que é a comunicação intuitiva? É uma troca de informações através do nosso campo energético, do nosso sentir, do campo eletromagnético, né? Existe o que a gente conhece como telepatia, que é a troca de informações por pensamentos e por sentimentos. Os animais, assim como nós, também são dotados desses campos. Eles também são dotados. E quando eles vêm para as nossas famílias, inclusive, é daí que surgem as ressonâncias, porque os campos se entrelaçam, se emaranham. Como todos os encontros na nossa vida, né? O seu marido, a mãe, a filha, um amigo, os campos se entrelaçam. A gente esquece, muitas vezes, que eles são seres vivos, como nós, indivíduos também como nós, né? Então, quando esses campos se entrelaçam, através deles, eu consigo fazer a leitura das informações. Eles Uau! transmitem, eles têm consciência. Consciência, talvez em níveis diferentes que o nosso, nem melhor nem pior, só diferentes, mas são animais conscientes, conscientes e sencientes. Então, eles transmitem informações. Eles estão comunicando com a gente o tempo inteiro, normalmente através desses sintomas e desses comportamentos que a gente não compreende. Então, o meu trabalho é entrar no campo desse animal, me conectar com a consciência dele e saber dele o que está por trás desse desequilíbrio que você está apresentando. Ele Uau! vai me trazer, obviamente, Sá, ele vai trazer partes dele, né? Então, essa história, né, que os animais absorvem as nossas energias, eles são nossos guardiões, eles são nossos protetores. Tem isso, tem, mas não é só isso. Isso é mais uma história infantil que a gente cria. Ai, a Eles gente têm as ouviu tanto isso, né? Mas a nossa criança adora isso, né? Ele é meu guardião, ele é meu protetor, ele me ama incondicionalmente. A gente adora essa história, a nossa Ele não tem criança adora. maldade, ele é Ele neutro. não julga, exato. Ele não abandona, o animal não abandona. Isso são historinhas que a nossa criança cria para a gente se sentir amada por esse ser incondicionalmente. Sim, existe um amor genuíno e puro, mas eles têm as histórias deles também. Eles trazem traumas, eles trazem registros que se juntam com os nossos, certo? Aí, no meu trabalho, eu obtenho essas informações do animal. A parte que é dele, onde eu posso trabalhar, aí eu entro com Theta Healing para uma troca de crenças, eu trago downloads, eu trago exercícios sistêmicos, muitas vezes, para voltar esse animal para o lugar dele, de animal, tirar ele do lugar de filho, de mãe, de enfim, que a gente coloca, né? Nossa, Trabalho o animal isso é urgente, porque acontece muito, né, Lari? muito, Sá. E isso ao mesmo tempo que é muito simples, é muito complexo, porque são muitas coisas por trás, entende? Então, eu trabalho a parte do animal terapeuticamente e entrego as informações que são da pessoa. Olha, dessa reatividade, vamos falar assim, que o seu animal está apresentando, ele traz isso porque ele sofreu tal e tal coisa lá atrás,
aconteceu alguma coisa até na vida com você e você não percebeu, que traumatizou ele, tem a parte dele. Mas e a sua parte? De onde vem a sua reatividade que ele está espelhando? Vamos olhar para isso? E aí, meu amor, cai tantas fichas, porque aí a pessoa vai olhar para o sistema dela, para as relações humanas dela, para ela com ela mesma. E aí, obviamente, se ela decide, ela pode vir se trabalhar também. Eu trabalho com a filosofia xamânica, com a terapia xamânica. Então, aí vamos olhar para você também. E é lindo ver esse processo conjunto, né, entre a pessoa e o animal. Sensacional, porque você não só olha para as dinâmicas do animal, como também todo o enviesamento que surge com aquele que está sob a tutoria do animal, e o trabalho é feito num conjunto, porque que incrível, incrível. Estou aqui assim muito feliz. Muitas vezes olhar só para nós e não olhar para o animal nos traz uma percepção parcial da questão, e vice-versa. E quando, por Exatamente. exemplo, me conta para nós, e quando, por exemplo, aquele que tem o animal, que é o tutor do animal, ele não tem essa disponibilidade para acessar esse lugar, como seria para o animal, digamos assim? Então, depende. Às vezes, o animal responde ao tratamento que é feito com ele, e só o fato dele entregar a parte que cabe ao tutor já alivia o campo do animal. Porque o que acontece ali, que esse desequilíbrio está dizendo assim, tá pesado demais para mim. Eu estou trabalhando o que é meu e estou trabalhando o que é seu. Então, ele quer entregar a parte que é do tutor. Muitas vezes, só de fazer isso, né, sabe? Porque às vezes a pessoa ouve o relato, ela toma consciência daquilo, mas ela tem o direito de falar: ai, agora eu não dou conta de olhar, agora eu não quero olhar. E tudo bem, mas foi entregue. É aquela história, né? Não desvê. Você pode não querer se aprofundar, mas você não vai desver. Você já está vendo ali. Então, muitos casos os animais já respondem. Outros casos acontece de não responder, ou acontece de melhorar, mas depois voltar a apresentar o mesmo problema. Então, tem gente que fala: nossa, mas de novo ele com a mesma alergia, ele de novo, ele não melhorou o comportamento. Porque a energia do campo não mudou, segue a mesma, e ele segue inserido nesse campo, né? Então, ali é trocado o tempo inteiro o que está sendo emanado nessa família. Fantástico. E em muitos casos, crianças também acabam estando envolvidas e as dinâmicas percorrem ali todo o seio familiar. Lari, e para quem está nos assistindo agora, e como você disse, em qualquer parte do Brasil e do mundo, quais são os principais elementos que eles precisam observar, as leoas nas suas casas maravilhosas, que vão falar com você depois no seu Instagram? Elas podem ter como evidência de que é necessária uma intervenção e um cuidado de doutora Larissa Rios dentro desse movimento e dessa relação com o seu animal, por exemplo. Fala para nós, olha, é batata que há necessidade nessas e nessas e nessas circunstâncias. Pronto. Eu vou falar uma parte do que os animais trazem, né? Então, qualquer desequilíbrio que esse animal apresente. Então, sintomas recorrentes, desvios comportamentais. Um animal que late demais não é normal, né? Um animal que vive se coçando não é normal. Um animal que é medroso não é normal. Que é raivoso não é normal. Se o animal apresenta qualquer comportamento ou qualquer sintoma, né? Busca entender o que está acontecendo aí por trás. Agora, não deixe de se auto-observar também nessa relação com o seu animal. Eu atendo muitos casos de pessoas que dizem: ele é a minha vida, sem ele eu não sou nada, eu vivo para ele, eu não saio de casa porque ele não vive sem mim. Né? Hoje mesmo eu postei um caso recente de uma pessoa que chegou e falou: o meu problema é que o meu animal não consegue ficar sozinho. Aí eu falei: nossa, é? Ele não consegue ficar sozinho? Ou será que é você que não consegue deixá-lo sozinho? E a gente, quando foi olhar de fato, existia uma questão dela com o sistema materno dela, com a mãe dela, da menina dela, né? Que
queria ser amada, queria ser vista, achava que não tinha recebido isso da mãe. E o que que ela fazia? Ela retroalimentava uma relação de dependência com esse animal. Obviamente que ele se tornou dependente dela e não conseguia ficar sozinho. Ele também trazia uma questão lá intrauterina dele. Então, quando a gente jogou luz nessas questões e ela mudou a conduta dela e a postura dela, o animal também mudou o comportamento. E ela já me deu um feedback, ela já conseguiu até viajar e deixar ele, né? Deixar com alguém, Nossa! mas sem a presença dele. Então, você vê, às vezes a gente parece uma coisa boba, mas olha como muda a vida da pessoa. Olha a liberdade, a autonomia que essa pessoa tomou para si. Ela não podia viajar, porque ela tinha culpa de deixar o animal sozinho porque ele chorava. Então Nossa, agora ela viaja. você tá trazendo esse case. Hoje a gente não tem animal em casa, mas tem muitos amigos, muitos que têm. E aí você ouve relatos do tipo, não, só de pensar em sair de casa, meu cachorro destrói tudo. Nem pensar, eu tenho que deixar ele numa condição XYZ e eu me sinto presa, ou às vezes eu me sinto limitada. E um padrão de adoecimento também, quando, por exemplo, tem que deixar o animal em algum lugar para que se faça uma viagem. Exato. E não são, você vê que a maioria não são comportamentos naturais dele. São comportamentos que foram aprendidos, foram condicionados. E quem condicionou isso? O que gerou esse comportamento, né? Então, é para a gente olhar para a gente também. Por que que eu condicionei meu animal a esse comportamento? O que eu queria com isso? Muitas vezes é para suprir necessidades nossas. Por isso que eu falo lá da criança, que é a menina que sonhava ser veterinária. Por quê? Porque nós nos relacionamos com os nossos animais de estimação a partir da nossa criança. Tem. Não é a partir do Até a adulto. forma como a gente fala, até a voz que a gente emprega, faz muito Então, sentido. nós colocamos neles, muitas vezes, projeções da nossa criança, né? Nós pedimos que eles supram carências e necessidades que a nossa criança interior julga não ter recebido lá atrás. E isso é impossível, porque ele não é nossa mãe, ele não é nosso pai, né? Ele é de outra espécie. Ele jamais vai ocupar um lugar que não seja o lugar dele, que é de animal, Perfeito. né? Perfeito. E o que que Então, com acontece, muito Mari, amor. quando, por exemplo, eu projeto, vamos imaginar que seja eu vou me trazer nessa situação, eu me projeto como mãe do meu cachorro, por exemplo, para a gente trazer também luz e esclarecimento para as nossas ouvintes, para os esposos das leoas. Então, imagina que eu tenha no meu cachorro, nossa, é meu terceiro filho, ou nossa, ela é minha menina. Nossa, o que que acontece? Isso a gente sabe que é muito comum, como você bem falou, é delicado porque tem muitas questões que estão enviesadas dentro desse contexto. E o que que acontece a partir dessa dinâmica e quais são os efeitos, vamos pensar assim, ou danos que são gerados para o animal a partir dessa percepção do seu tutor? A partir dessa percepção do tutor, já começa que a gente tira a essência dele. Sabe o Uhum. que se fala muito hoje da humanização dos animais, né? Que é a gente projetar nesse animal sentimentos, comportamentos e hoje até aparências humanas. Então, olha que louco, a gente fala que ama eles, que quer ter eles, mas a gente quer transformar eles em mini-humanos. Então, a gente tira a essência, a gente tira o comportamento natural desse animal e, consequentemente, isso traz danos de saúde emocional, de saúde mental, e a gente já sabe, que uma doença física, né, ela é gerada por isso. Uma doença física é um processo. Então, um animal que apresenta um desvio comportamental, muito provavelmente, se não for cuidado, ele vai desenvolver uma doença física. São só etapas diferentes do adoecimento, né? Então, esse amor que a gente fala tanto que nutre por eles e que quer deles, está adoecendo os animais. Uau, perfeito isso. Gente, presta atenção no que a Lara está falando. Fala mais. E, consequentemente, também está fazendo com que a gente se isole cada vez mais do nosso convívio humano, né? Porque é isso. Eu não viajo por causa dele. Eu não saio para não deixar ele sozinho. De quem eu estou fugindo? O que que eu estou evitando? Por que que eu estou me isolando?
entende? Porque o natural é que a gente queira conviver com a nossa espécie. Os animais na natureza são assim, né? Eles convivem com a espécie deles, os elefantes com elefantes, leão com leão, né? A gente domesticou os gatos, os cães, e essa história da domesticação já nasce do suprimento das nossas necessidades, né? Se a gente for olhar a história da domesticação do cachorro, por exemplo, como é que começou? Era o lobo que começou a auxiliar os seres humanos na caça. O ser humano parou de caçar, né? Deixou de ser nômade, aí o cachorro veio ajudar na agricultura. O ser humano parou de produzir o seu alimento, o cachorro veio tomar conta da casa. Não precisa mais tomar conta da casa, ou não dá mais conta, né? Porque aí só o cachorro já não consegue mais evitar algumas Sim. coisas. Veio para dentro de casa, e veio para a cama, e veio. Então, eles vieram suprindo necessidades nossas nesse processo de domesticação. Porque se ficasse lá na natureza, a história ia ser muito diferente, sabe? Né? Eles não precisavam viver com a gente. A gente que fez isso, porque a gente precisou, entende? Nossa, é E profundo muitas, demais. É muito profundo. e Estou muitas vezes obrigada. para fugir desse convívio nosso. Por isso que a gente vê muito as pessoas que têm essas relações com os animais dizerem: eu prefiro bicho do que gente. Sim, a gente ouve muito isso. E dentro dessa perspectiva, minha cabeça está explodindo tanta coisa que eu quero te perguntar. Como você vê esse movimento? Porque é algo que, inclusive, a gente comenta em casa. Esse movimento de cada vez mais trazermos essa dinâmica de humanização dos animais. Outro dia a gente estava até brincando, né? Nossa, antigamente, quando a gente tinha um cachorro, a gente brincando, a gente tinha uma boa ração, nós tínhamos ali um cuidado com o veterinário, as vacinas, uma coleira. Mas hoje você tem um aparato que eu, quiçá, não consigo nem acompanhar, de dinâmicas, objetos, estruturas, como você falou, e eu fiquei pensando nisso, que trazem essa dinâmica humana para o animal, tornando cada vez mais semelhantes até à figuração. São armários de roupas, são camas, são tantos movimentos que surgem, né? Tem escolas para cachorros. Como você vê isso? Fala para nós. Eu vejo isso como um desequilíbrio nessa relação, né? E, inclusive, isso foi uma das razões, ou um dos fatores que eu considerei quando eu decidi fechar a minha empresa de turismo animal e vir para as terapias. Porque lembra que eu comecei trazendo os animais de volta para a natureza? Só que Sim, esse mercado pet friendly, ele foi evoluindo e seguindo, né, o pedido do público, e hoje a gente vê shoppings, né, para você levar cachorro. A gente vê, e quando a gente olha, por exemplo, um cachorro, qual é o benefício dele passear num shopping? Né? Nenhum cachorro não passeia em shopping, ele nem sabe o que é shopping. Isso é para satisfazer a necessidade do ser humano que quer levar ele para lá. Então, isso é disfuncional, isso é desequilibrado, né? Se a gente quer ter uma relação sadia com esses animais e, de fato, um amor que é genuíno, a gente precisa, antes de tudo, respeitá-los por quem eles são e não pelo que a gente gostaria que eles fossem, entende? total. E a Então, acho que natureza deles, isso é né? muito importante. A natureza Oi? deles. A natureza Exato, deles. a A natureza natureza deles. deles. E quando a gente Engraçado. permite que isso aconteça, é lindo, porque quando a gente enxerga e respeita a natureza deles e permite, eles inspiram a gente a voltar para a nossa natureza. Na esmagadora maioria das mensagens que eu pego dos animais, nas comunicações intuitivas, o que eles mais trazem é: olha para você, volta para você, se cuida, vive a sua vida. É isso que eles trazem. É E ainda muito tem pessoas que se sentem magoadas com isso, né? Achando que, nossa, mas ele não me ama? Por que que ele tá falando? Não, isso é amor. É isso que é amor. Entende? incrível, incrível. Engraçado que há pouco a gente estava na Bahia, eu sei que você também, não sei quando você vai estar assistindo nosso podcast, mas em algum momento eu estive lá
e Lari também, que somos baianas, mas hoje estamos residindo fora, e nós estávamos na praia com os amigos e passa um casal em comum desses amigos. Olhem só essa história, eu quero ouvir tua opinião. E eles vinham com um cachorro, que era um border collie, inclusive, e eles pararam e o cachorro estava ali, e aí eles comentaram, nossa, eles tiraram o rabo do cachorro. Olha só, então, quero ouvir tua opinião. Tiraram o rabo do cachorro. E aí ele comentou, nossa, mas por que tirar o rabo? Ah, porque fica muito mais bonito sem rabo. E aí eu fiquei ali, e agora eu estou lembrando dessa cena, né? O quanto de fato esse teu tema precisa ser levado aos quatro cantos. Veio a compartilha esse podcast. E se você tem um animal, não só absorve, mas sentindo a necessidade, você precisa procurar a Larissa, porque é tempo de curar a nós mesmas, é tempo também de olhar para os nossos animais nesse lugar. E ouvir você falar que o cachorro não deve passear no shopping é algo que eu confesso, acalenta meu coração. Porque não raras vezes a minha família está passeando ali, não pelo incômodo do animal, mas a gente percebe o incômodo do animal em relação a nós, o desconforto do animal de estar naquele ambiente, de como ele sofre. Às vezes nós quatro em família, eu e os meninos, a gente comenta, nossa, está desconfortável para ele está agoniado, a coleira está apertada, até o piso é ruim muitas vezes, alguns ficam Exato. escorregando. Então, numa situação como essa, em que, por exemplo, eu tiro um rabo de um animal, que inclusive, me corrija se eu estiver errado, é um animal que vem dessa dinâmica da caça, essa raça. Isso, que efeitos, por exemplo, claro que não dá para tu fechar um diagnóstico aqui, mas assim, a olho não podem ser sentidos numa relação como essa. Bom, o que me vem logo de bate-pronto é você não pode se expressar. Hum, Porque o rabo de um cão é um dos principais instrumentos de expressão corporal. entendi. Então, ele balança o rabo quando ele está feliz, ele abaixa o rabo quando ele está triste. Existe uma linguagem corporal dos cachorros, principalmente, né? De todos os animais, mas eu vou falar dos cachorros porque é mais o meu conhecimento. Existe uma linguagem corporal, assim, riquíssima, né? Em termos de pequenos movimentos que eles conseguem fazer com o rabo e com as orelhas. Veja bem, rabo e orelha, né? São Tá, duas tira para partes do nós. corpo de maiores expressões de um cão. E são justamente as partes que a gente corta. Porque Hum, existem raças que a gente corta as orelhas também. Então, quem nessa família não teve o direito ou não se sente com o direito de se expressar? Aí eu vou e tiro do cachorro. Eu espelho, eu projeto. Agora, eu acho que é muito importante, sabe, a gente trazer aqui que, óbvio que a gente está falando da espuma, né? Sem julgamentos, né? Ah, agora a gente não vai apontar o dedo, você cortou o rabo do cachorro porque você não quer se expressar. Não, cada caso é um caso, e eu acho que a gente precisa olhar para isso com muita compaixão e amorosidade, sem julgamentos, porque isso é muito inconsciente, né? A pessoa não faz de propósito, é inconsciente e muitas vezes vem de uma dor muito profunda, perfeito. sabe? Dela, de questões dela. Então, isso é muito sério, isso é muito delicado. É um processo de cura mesmo dessa pessoa, a partir dessa tomada de consciência. Mas a gente também não pode deixar de falar sobre isso, né? É um tema literalmente de adultas, né? De pessoas adultas. Exato, E é, exato. de fato, eu já falei, mas eu vou reforçar, tão importante, porque é algo que precisa ser visto, precisa ser olhado. Não há espaço, de fato, para julgamentos, não há espaço para apontamentos. Assim, um espaço para que a gente possa dialogar, a gente possa perceber, a gente possa sentir, e a partir daí dentro dessa dinâmica, desse conflito ou dessa dor profunda, como você bem comentou, a gente caminhar, já dizia Bert, em busca dessa solução. Lari, eu Exato. estou encantadíssima. Ah, eu Muito, fico muito muito, feliz. muito especial te ouvir, sentir. Esse campo está fervilhando. Eu tenho certeza que as leoas estão encantadas e que a gente está levando esclarecimento e um movimento de expansão para esse projeto que me encanta para todo o mundo, ainda em mais países, ainda em mais amplitude,
como é merecido para você. Fala para nós, já já encaminhando para o final, como você percebe, você já trouxe para a gente, muitas leoas estão aprendendo agora, essa percepção do campo consciencial, das dinâmicas desse acesso, mas vamos imaginar que eu te procure para que você possa fazer um atendimento com o meu cachorro. Como você faz essa leitura e essa percepção do animal? Só de olhá-lo você já consegue fazer a captação dessas informações, a algo, porque aqui eu já estou trazendo esclarecimentos para quem vai te contratar. Fala para nós, precisa estar no ambiente, é por vídeo, fala para nós. Eu costumo trabalhar por foto do animal, tá? Eu entro em Legal. contato através da foto do animal e assim eu faço a captação do campo energético à distância. Mas pode ser feito de N formas. Eu posso fazer presencial, eu posso fazer numa videoconferência como a gente está fazendo aqui agora. Existem N formas de se fazer. Eu posso fazer até sem foto, sem nada. Mas o meu protocolo, eu prefiro fazer assim, né? Eu gosto de fazer dessa forma. Então, eu capto a energia a partir de uma informação, de algo que a pessoa me traz desse animal. E, consequentemente, ela também está me dando licença para que eu acesse o campo dela. Então, por isso que eu trago Sim. tantas informações, né? Faço essa leitura, recebo as informações e eu costumo gravar um áudio com o relato e entrego para essa pessoa. Uso muito as cartas, né? As cartas sistêmicas são maravilhosas, porque fecham a sessão assim com chave de ouro, sempre vem uma frase que tem muito a ver com aquilo que foi trabalhado. E eu costumo ficar à disposição da pessoa, caso ela queira, né? Como a gente falou, tomei consciência, quero olhar, quero me aprofundar, então vamos lá agora para você. Aí, no atendimento com a pessoa, eu costumo fazer, né, por videoconferência no geral. Gente, que incrível, maravilhoso. E como essa mulher intuitiva, tão sábia que você é, lindo de ver, o sonho da menina veterinária, que segue fazendo turismo e que também ansiava liberdade, viajou o mundo e volta, se reconecta com a sua essência, soma, porque nós somos soma, nós não somos subtração. O teu sonho da menina faz esse movimento também incrível dentro desse ecoturismo com os pets, e depois a bendita pandemia, aquela pausa necessária em tudo que estava ao nosso entorno para que nós olhássemos para nós e você então se permite fluir, fazendo novos downloads, acessando os downloads que já estavam aí para que o seu servir nesse tempo tão indispensável, pudesse se fazer presente. E eu não posso deixar, em nome, eu sei que eu estou falando em nome de muitas pessoas, de te dizer, e eu sinto de te dizer isso, muito obrigada pelo seu sim, muito obrigada por ter assentido a oportunidade de trazer esse teu pacote, esse teu dom gigantesco de possibilidades de cura, não só para os humanos, mas em especial para as multiespécies, como você disse, os variados animais. E eu queria que você, na tua dinâmica de intuição, no tempo e no espaço, nesse exato momento, deixasse uma mensagem que você gostaria de imortalizar, que há muito e muito, muito tempo adiante as pessoas vão assistir esse conteúdo da gente e vão dizer, nossa, que incrível essa mulher e que incrível essa mensagem que ela deixou no fluir do teu sentir agora. Bom, o que me vem no fluido meu sentir agora é uma frase que eu até mandei fazer umas velhinhas com a minha marca e coloquei, que é: a consciência é o pulsar da vida. Então, quando a gente expande a nossa consciência, significa que a gente está expandindo e pulsando junto com a vida que convida a gente, né, para seguir. É isso. Acho que os animais fazem isso lindamente e nos inspiram diariamente a fazer isso também. Sensacional. Deixa também, por favor, a gente vai colocar na descrição do episódio, disponível no YouTube, no Spotify logo mais, os teus canais de comunicação, porque as duas vão te procurar. Então, como te encontrar, como ter mais informações, como já marcar um horário com você. Fala para nós. Nesse exato momento, eu estou apenas com o Instagram, eu.larissa.rios, mas em breve teremos site, teremos outros canais. Além dos atendimentos, eu também faço mentorias, né, para quem quer ser acompanhada terapeuticamente, quem já é terapeuta, mas
quer entrar nesse ramo de entender um pouco melhor, inclusive, as suas pacientes que têm animais de estimação, né? Ai, E fantástico. que quer aprender esse recurso da comunicação intuitiva, eu tenho um curso de formação também. Então, a gente tem várias possibilidades de caminhar juntas aí. Sem sombra de dúvidas, caminharemos. Lari, muito obrigada. Eu que Incrível. agradeço. Fenomenal, que honra ter você aqui. A gente vai tornar esse papo uma constante, ele vai ser mais profundo. Eu estou te esperando aqui para a gente também sentar à mesa presencialmente, levar ainda mais a sua Sentaremos. mensagem, falarmos mais de comunicação intuitiva e de tudo que está nesse entorno. Um prazer enorme que você siga brilhando. Foi muito bacana o nosso papo. E eu quero deixar aqui meu abraço especial e o meu desejo de que você consiga expandir ainda mais essa mensagem, que é urgente, diga-se de passagem. Obrigada, Sá. Foi uma delícia esse bate-papo. Muito obrigada. Leoas, muitíssimo obrigada também. Curtam, comentem, compartilhem, sigam a Lari, falem com ela, busquem ajuda. Não esqueçam que nós não estamos sozinhas. E que quando a gente encontra pessoas que estão capacitadas a nos auxiliar, é também muito especial a gente poder pedir ajuda e despertar a consciência outrora adormecida sobre questões, como ela mesma disse, que estão no campo do inconsciente, chaves são viradas para que a gente possa avançar no caminho evolutivo. Afinal de contas, é muito bacana estar viva, evoluir, buscar estar sempre melhor. E esse é o nosso desejo aqui no Sabrina Cash Desperte a Sua Leoa. Um beijo, Lari, muitíssimo obrigada. Beijo!